Olá a todos, eu sou o professor Fernando Fidelix Nunes e neste vídeo eu vou conversar com vocês a respeito do poema A Canção do Africano, de Castro Alves. Antes de fazê-lo, gostaria de pedir que vocês se inscrevam no canal e deixem um like neste vídeo, pois isso vai nos ajudar muito neste projeto de difusão de arte, cultura e educação aqui no YouTube. Primeiramente, vamos falar um pouco sobre a geração a qual Castro Alves pertenceu. Ele fez parte da terceira geração romântica na poesia, que também foi chamada de condoreira, uma referência à ave condor. Essa geração apresenta uma visão mais crítica da sociedade e das relações de poder. Também apresenta uma visão mais sensualizada da mulher amada. Também é caracterizada por uma forte oratória. E por fim é importante destacar a influência da obra do escritor francês Victor Hugo para esses autores. Castro Alves foi o principal expoente dessa geração. Ele nasceu em 1847 e faleceu em 1871. Ele ficou conhecido como o poeta dos escravos, por mostrar, por meio da poesia, o sofrimento dos escravos em seus poemas e por ser abolicionista. Ele possui uma visão crítica sobre as relações de poder do seu tempo e apresenta também uma forte oratória constituída a partir de diversas figuras de linguagem, principalmente metáforas, anáforas. Anáforas são as repetições de expressões durante o poema, aliterações, que são repetições de sons de consoantes, nos poemas, assonâncias, que são as repetições das vogais, aqui os sons, lembrando que aqui consoantes e vogais referem-se mais aos sons do que à escrita necessariamente. E as hipérboles, que são expressões exageradas, vamos dizer assim, e essas figuras combinadas com uma pontuação bastante expressiva. Na obra desse poeta, a mulher é representada de forma mais sensual e real, em oposição à visão extremamente idealizada da estética ultrarromântica, da segunda geração do romantismo. As principais obras do autor foram Espumas Flutuantes, de 1870, livro contém o poema Marieta, A Cachoeira de Paulo Afonso, de 1876, e Os Escravos, de 1883. Livro que contém os poemas O Navio Negreiro e A Canção do Africano. Vamos aqui agora à leitura do poema, lembrando sempre a vocês de que não devemos nunca ler um poema do romantismo como lemos uma postagem em rede social. É preciso ter mais atenção e concentração para que vocês possam compreender melhor esse poema. Também será comum que vocês tenham que lê-lo 2, 3 ou até 4 ou 5 vezes para terem um entendimento mais profundo do texto. Ok? Então vamos ao poema A Canção do Africano. Lá na úmida senzala, sentado na estreita sala, junto ao braseiro, no chão, entoa o escravo seu canto, e ao cantar, correm-lhe em pranto saudades do seu torrão. De um lado, uma negra escrava, os olhos no filho crava, que tem no colo a embalar, e a meia voz lá responde ao canto, e o filhinho esconde, talvez para não o escutar. Minha terra é lá bem longe, das bandas de onde o sol vem, esta terra é mais bonita, mas a outra eu quero bem. O sol faz lá tudo em fogo, faz em brasa toda a areia, ninguém sabe como é belo ver de tarde a papa ceia. Aquelas terras tão grandes, tão compridas como o mar, com suas poucas palmeiras, dão vontade de pensar. Lá todos vivem felizes, todos dançam no terreiro. A gente lá não se vende, como aqui só por dinheiro. O escravo calou a fala, porque na úmida sala o fogo estava a apagar, e a escrava acabou seu canto, para não acordar com um pranto o seu filhinho a sonhar. O escravo então foi deitar-se, pois tinha de levantar-se, bem antes do sol nascer. E se tardasse, coitado, teria de ser surrado, pois bastava escravo ser. E a cativa, desgraçada, deita seu filho, calada,
e põe-se triste a beijá-lo, talvez temendo que o dono não viesse, em meio do sono, de seus braços arrancá-lo. Primeiramente, algumas reflexões sobre o vocabulário do texto e algumas expressões, né? Aqui torrão, né, no final da primeira estrofe, e ao cantar correm-lhe em pranto saudades do seu torrão. Torrão aqui é a área de terra, solo próprio para ser cultivado, do grande extensão de terra, território, ou seja, ele sente saudades da sua terra. Aqui eu também destaquei que o poema vai trazer uma alteração na ordem dos termos sintáticos. Por exemplo, aqui o verbo vem depois do objeto. Uma negra escrava crava os olhos no filho. E esse recurso de mudança da ordem é muito recorrente na poesia para dar ênfase a um determinado ritmo ou facilitar a rima. Aqui, no caso, a rima fica mais evidente aqui para construir essa rima ao final dos versos, né, gente? Porque uma negra escrava rima com crava. Então é isso. Uma negra escrava crava os olhos no filho. Então essa seria a ordem direta, mas essa ordem foi alterada pelo autor. Papaceia, gente, é uma referência ao planeta Vênus. Aqui, verde tarde a papaceia, que é o planeta Vênus. Cativa é a mulher prisioneira, escrava aqui no final, na última estrofe do poema. Aqui eu só destaquei a gente, porque a gente aqui, vocês não podem entender como entendemos hoje a gente. O poema é do século XIX. Naquela época, quando Castro Alves escreveu, ele não escreveu a gente no sentido que temos hoje, muitas vezes, de a gente como um sinônimo de nós, da primeira pessoa do plural. A gente, nós, lá não se vendemos, por exemplo. Não. A gente aqui é no sentido de as pessoas lá não se vendem, vamos supor. Então, esse agente aqui tem esse sentido de as pessoas, tá, gente? Tá bom, gente? Para vocês não terem essa confusão. Aqui a análise do poema, o primeiro ponto que é importante vocês saberem é que o poema é em redondilha maior, ou seja, ele possui 7 sílabas poéticas. Nas estrofes com 6 versos, temos a voz de um observador, ou seja, aqui lá na úmida senzala, sentado na estreita sala, junto ao braseiro, no chão, entoa o escravo seu canto, e ao cantar correm-lhe em pranto saudades do seu torrão. Ou seja, aqui é uma espécie de apresentação, de descrição inicial, que é feita por um observador. E aqui, inclusive marcado pelas aspas aqui no poema, temos a voz do negro africano escravizado, nas estrofes de 4 versos. E já nas de 6 versos é a voz desse observador. E isso tem um efeito também, né? Para dar ênfase também, durante as estrofes de 4 versos, à voz, aos sentimentos do negro africano escravizado. Alguns críticos literários acreditam que há um diálogo possível, né, entre a Canção do Africano, de Castro Alves, que é o tema deste vídeo, e Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, devido ao título, né? Ambos os textos têm canção no título. Ao uso das redondilhas, ambos usam redondilhas, e a visão lírica da terra pátria, ou seja, em A Canção do Exílio, o eu lírico tem uma saudade da terra do Brasil, tem essa saudade do Brasil, e já em A Canção do Africano, o negro africano escravizado tem saudades da África. Então, esse diálogo, alguns críticos consideram possível. Esse diálogo pode ajudar na reflexão sobre o poema, também sobre o contexto do romantismo. Isso foi até tema, em alguma medida, do Enem, de uma questão do Enem que caiu sobre esse poema. Também é preciso destacar que no poema Canção do Africano, o Brasil é representado como uma terra de escravidão e a África como uma terra de liberdade para os negros africanos. Ou seja, aqui a gente pode ver, por exemplo, aqui nessa estrofe, quando o observador, né, da cena, uma espécie de narrador do poema aqui,
vai falar vai falar o seguinte: o escravo então foi deitar-se, pois tinha de levantar-se bem antes do sol nascer. E se tardasse, coitado, teria de ser surrado, pois bastava escravo ser. Ou seja, aqui há uma síntese muito forte sobre a opressão que os negros africanos escravizados sofriam aqui no Brasil, por exemplo. Também fora a situação, né, bastante delicada, da senzala. Lá na úmida senzala, sentado na estreita sala, junto ao braseiro no chão, entoa o escravo seu canto, e ao cantar correm-lhe em pranto saudades do seu torrão. Então, mostra aqui um retrato da escravidão do Brasil, né, e a opressão sofrida pelos negros africanos escravizados. Por fim, também é importante destacar que o poema vai destacar esses diversos sofrimentos enfrentados pelos negros africanos escravizados, né? Eles ficarem em senzalas, por exemplo, a dificuldade, né, da mãe com o filho, em certa medida ali, essa saudade da terra, aquelas terras tão grandes, tão compridas como o mar, com suas poucas palmeiras, dão vontade de pensar. E essa estrofe aqui que mostra a saudade dele da África, né? Lá todos vivem felizes, todos dançam no terreiro, a gente lá não se vende, como aqui só por dinheiro. Ou seja, no Brasil as pessoas são vendidas só por dinheiro, por exemplo, o que destoa da vida deles na África. Por exemplo, isso é cantado pelo negro africano escravizado. Então aqui é um retrato dessa escravidão e dos sofrimentos sofridos e dos sofrimentos, cotidianos dos negros africanos escravizados no Brasil. Tá bom, gente? E uma pergunta que vocês me fazem muito, né? Como pode cair no Paz essa obra? Primeiramente, a interpretação dos sentidos do poema. Eu acho que é meio difícil cair o poema inteiro, devido a ele ser meio longo, mas é provável que caia um fragmento dele e que haja a interpretação dos sentidos do poema e de sua estrutura morfossintática. Isso aí é padrão cair. E eu acho que pode cair alguma coisa relacionada à identificação do sujeito, de algum verbo, de repente. Isso é muito recorrente. Também alguma coisa relacionada aos pronomes, em algum trecho, o pronome faz referência a que. Isso é muito comum cair na prova. Então, é bom vocês darem uma praticada nisso aí. Tá bom? Também tem análise da relação que o poema e o autor estabelecem com outros autores e gerações do romantismo. Por exemplo, esse poema pode cair no Paz perguntando se há traços, por exemplo, da segunda geração do amor idealizado, da segunda geração do ultrarromantismo. Esse tipo de coisa, essas comparações entre as gerações. Então, esse tipo de item, gente, pode acabar caindo na prova de vocês. Tem itens interdisciplinares com história e sociologia, né, principalmente em relação à história, né, da escravidão no Brasil. E na prova de redação, pode ser exigida a produção de um texto do tipo dissertativo argumentativo sobre a escravidão no Brasil. É isso, gente, basicamente sobre o poema. Se vocês tiverem qualquer dúvida ou comentário, é só deixarem logo abaixo que eu terei o maior prazer em ajudá-los. Tá bom? É isso, tchau e até a próxima.